Fala, povo, tudo certo? Olha só, vamos falar sobre taxonomia. Então, os seres vivos apresentam uma enorme variedade de formas e hábitos, e a taxonomia nos ajuda a categorizar, agrupar e nomear esses seres, ok? Então, a taxonomia, ela representa aí uma área onde a gente vai fazer a classificação dos seres, categorizar, agrupar e nomear, ou seja, classificar, ok? Primeiro contexto importante aqui são as tais categorias taxonômicas. O que é isso? Lá no século XVIII, um cara aí bacana, Linneu, que é considerado o pai da taxonomia, ele propôs a divisão, né, e organização dos seres em categorias. Tá? E a proposta moderna tem 7 níveis. Então vamos lá. Um desses níveis é o reino. O reino é formado por vários seres que estão aí relacionados por alguma característica em comum. Tá? Então aqui a gente tem uma representação do reino animal. Obviamente não tem todos os seres do reino animal. A gente pegou aqui uma fração que é significativa para a exemplificação que a gente vai fazer. Só que o reino ele é subdividido em partes. Tá? No caso do reino animal, a gente conhece hoje aí alguma coisa perto de 20 filos. Tá? Um desses filos é o filo dos cordados. O filo dos cordados é aquele que vai incluir basicamente os vertebrados. Tá? São os peixes, são os mamíferos como um todo, né? Incluindo aí camelídeos, primatas e assim por diante. Aí você pode até estranhar e falar assim, mas calma, você falou que são 20 filos, mas não cabe 20 filos aqui. É porque a gente pegou só uma parcela dos seres do reino animal. Tá? Se você pegar todos, que a gente tem mais de 1 milhão de espécies, aí dá para subdividir em filo. Nesse caso aqui, simplifiquei, senão a gente vai ficar falando para sempre. Não é o foco, tá bom? Mas o filo é subdividido em classes. Então, no caso aqui, eu peguei uma classe que acaba excluindo os peixes, que é a classe dos mamíferos. Tá? Então, a classe dos mamíferos inclui aí primatas, camelídeos, entre outros seres. Bom, as classes são subdivididas em ordens, tá? Então, no caso, eu peguei a ordem dos primatas. As ordens são subdivididas em famílias. Peguei aqui a família dos hominídeos, né, onde você não inclui os macacos. As famílias são subdivididas em gêneros. Por exemplo, o gênero Homo, que vai incluir aí o Homo sapiens e, sei lá, o Homo erectus. E a gente tem aí dentro dos gêneros as espécies, ok? Então, se você olha aqui direitinho, você tem então 7 categorias: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Onde a espécie é a categoria fundamental na taxonomia, certo? Ela é a referência básica para você ir agrupando seres e criando agrupamentos maiores, tá? Até chegar no reino, que seria a categoria mais ampla e biodiversa, né? Que vai incluir um monte de seres aí que tem alguma relação entre si, mas não é uma relação tão fechadinha quanto é a que a gente vai encontrar no gênero. Tá? Então a gente espera que indivíduos de uma mesma família, de um mesmo gênero, sejam mais parecidos entre si do que a amplitude de seres que eu acabo encontrando num reino, porque o reino é uma categoria mais ampla. Nas propostas mais clássicas, existem 5 reinos, né? Não tem só o reino animal, tem o reino das plantas, o reino dos fungos, o reino das bactérias, o reino dos protistas, tá? E aí cada um desses reinos tem os seus respectivos filos e as demais subdivisões. Insisto que a gente pegou só o reino animal aqui, uma parcela do reino animal para poder conversar, tá bom? Agora, existe uma outra proposta que não é necessariamente conflitante com essa daquilo do Linneu, que é dos 3 domínios. Essa outra proposta aqui é bem mais recente, certo? Aqui é do USE, agora em 77, ó, aqui é século XVIII, aqui é século XX, certo? E essa proposta aqui ela é baseada na comparação do RNA dos ribossomos dos seres vivos. Tá? Então, essa proposta separa os seres em 3 grandes domínios. Os domínios seriam uma categoria acima dos reinos, de certa forma. Então, você teria aqui um domínio que seria o domínio bactéria, um outro domínio que seria o domínio arqueia e um terceiro domínio que seria o domínio eucária. Ok? E a arqueia e a eucária têm um RNA ribossômico um pouco mais parecido entre si do que as bactérias.
Beleza? Então, olha só. O domínio bactéria, ele vai incluir aí as bactérias clássicas. Alguns autores até chamam de eubactéria, tá? Botam eu na frente. E aí, cianobactéria, lactobacillus, streptococcus, essa galera tá aqui. Tá? As arqueias são bactérias mais recentes da perspectiva da descoberta e têm como principal representantes as extremófilas. Extremófilas são bactérias que gostam de ambientes extremos, com muito ácidos, muito quentes, com muito sal. Tá? A palavra arqueia remete àquilo que é antigo, porque a gente achava que, como eram bactérias que gostavam desses ambientes estranhos, elas eram mais antigas. Mas o trabalho do Woolsey mostrou que não, que as bactérias clássicas elas são, né, evolutivamente aí, menos derivadas do que as arqueias, tá? Ou arqueobactérias. Enfim, e por último você tem o terceiro domínio, que é o domínio eucária, que vai ter os seres eucariontes, seres que têm núcleo, ok? Com protozoários, algas, plantas, fungos e animais. Essa galera toda está aqui dentro do grupo eucária, ok? Bom, e para fechar, o Linneu ele trouxe também uma outra proposta que é da nomenclatura binomial. Tá? Então ele fala que o nome das espécies, certo? A categoria fundamental aí da taxonomia, seja composto por dois termos ou dois epítetos. Então vamos lá. Essa moça aqui simpática é uma girafa. O nome científico dela é girafa camelopardalis, certo? Ó, binomial, dois nomes. O primeiro termo, né, o primeiro nome aí, a gente chama de epíteto genérico, ele corresponde ao gênero. Tá? Então, se alguém perguntar qual que é o gênero das girafas, é girafa mesmo. 2F no caso, mas é girafa. Tá? E aí, ele sempre se inicia com letra maiúscula. Tá? Repara aqui, ó, esse G aqui maiúsculo. Beleza? Então, sei lá, você tem Homo sapiens, certo? O Homo é o gênero ou epíteto genérico da nossa espécie. Canis lupus, né, que é o lobo. Canis é o epíteto genérico desse grupo, ok? Só que tem um segundo nome, né? É binomial, tem que ter um segundo nome. Então aqui Camelopardalis, tá bom? É o epíteto específico que vai delimitar qual é a espécie dentro desse gênero, ok? E ele é todo escrito em letra minúscula. Tá? Pode reparar que o Camelopardalis, tudo minúsculo. Homo sapiens, sapiens, tudo minúsculo. Canis lupus, lupus, tudo minúsculo. Ok? E aí você tem a soma dos dois. A soma dos dois é que sim é o nome da espécie ou é o nome científico da espécie. Então ele é composto pela soma dos dois epítetos, o epíteto genérico, que começa com letra maiúscula e remete ao gênero, e o epíteto específico, que não é a espécie. Tá? O epíteto específico é só como se fosse o sobrenome aqui do nome da espécie. O nome da espécie é girafa camelopardalis, tá bom? E uma coisa importante é que o nome científico deve sempre ser destacado do resto do texto. Então aqui ele está em itálico. Quando você for escrever à mão, você sublinha, tá bom? Mas é sempre importante que o nome científico esteja destacado do texto. Beleza? Então a gente falou das categorias taxonômicas, da separação dos seres vivos em três reinos e da nomenclatura binomial, ok? Espero que vocês tenham entendido. E é isso. Valeu, pessoal. Beijos e abraços. Até mais.